Bom, nós hoje vamos falar da função exponencial e das funções logarítmicas. Esse tipo de funções, ele é extremamente... São dois tipos de funções que têm uma presença marcante nas aplicações da matemática. São as funções afins e as funções exponenciais. Não é que as outras funções não tenham sua importância, especialmente a função quadrática, mas essas duas funções que ocupam mais ou menos os extremos de uma certa escala, elas estão no dia a dia de cada um de nós, né? Então eu queria mencionar aqui, só para salientar essa analogia que existe entre a função afim e a função do tipo exponencial, e a função linear e a função exponencial, lembrar a função linear. Eu queria salientar um aspecto só para destacar a analogia. A função linear é uma função do tipo desse tipo, que é um modelo matemático da noção de proporcionalidade. Essa função, ela tem, vamos supor que A seja positivo. Se A for negativo, a função é decrescente. Se A é positivo, a função é crescente. Ela tem a seguinte propriedade: f de x mais y é igual a f de x mais f de y. Isso que eu estou escrevendo aqui é meramente a propriedade distributiva da multiplicação. A vezes x mais y é igual a vezes x mais a vezes y. O que é interessante é observar que vou escrever em termos mais gerais. Vou dizer só que A é diferente de zero, porque não interessa, o caso A é igual a zero, a função é constante identicamente nula. Então, f é monótona, estritamente monótona. F estritamente monótono, quer dizer, ou é estritamente crescente ou é estritamente decrescente. Bom, como eu estava dizendo na frase que eu mesmo interrompi, essas duas propriedades caracterizam a função linear. Toda função de R em R que seja estritamente monótona e que preserve a adição, quer dizer, f da soma é a soma dos f's, é obrigatoriamente uma função desse tipo, onde o A é simplesmente f de 1. Se eu fizer f de 1, se eu chamar de A, então, com essa propriedade, o f de x é igual a AX para todo x. Isso é fácil de ver se, por exemplo, o x for um número inteiro. Se o x for um número inteiro, então, por exemplo, um número natural, inicialmente, então se eu tenho essas propriedades, é uma brincadeira que a gente faz, né, brincadeira no sentido, brincadeira entre aspas, quer dizer que é fácil de fazer. F de n é igual n a f de 1 mais 1 mais 1 mais 1, etc. E aplicando essa propriedade aqui, n menos 1 vezes, a gente vê que isso aqui vai dar f de 1 mais f de 1 mais f de 1, etc. Que é igual a n vezes f de 1, que é igual a A vezes n. Então, f de n é igual a n para todo n natural. Depois a gente, com um raciocínio muito parecido, mostra que f de qualquer número real, racional, se eu tiver o R igual a n sobre n, então o f de R é igual a R vezes A, porque
a gente reduz ao caso anterior, de que n é inteiro, observando que n vezes r é igual a m e aplica a propriedade anterior. Depois tem um pequeno problema, que não é tão pequeno assim, porque requer um conhecimento um pouquinho melhor sobre os números reais, que é passar para o caso em que o x é um número real qualquer. Aí o f de x tem que ser igual a vezes x. E aí é que reside a essência do teorema fundamental da proporcionalidade. Aqui, para verificar que esse fato é verdadeiro para x irracional, a gente tem que utilizar uma coisa muito simples, é que entre dois números quaisquer, existe sempre um número racional. Porque o número real, quando ele é racional, muito bem, ele é o quociente de dois inteiros. Quando ele é irracional, ele pode ser aproximado arbitrariamente por números racionais. Se a gente tivesse, por exemplo, um x tal que f de x não fosse a x, digamos, fosse menor do que a x, aí a gente teria que o f de x dividido por a seria menor do que x, e entre dois números quaisquer existe sempre um número racional, aí você teria f de x sobre a é menor do que r, que é menor do que x, aí você teria f de x menor do que a r, que é menor do que a x, mas aqui a r, aí você chegava com uma contradição, porque a r é f de r, porque eu já vi que isso é verdadeiro para r racional. Então aí isso gera uma contradição. Eu teria aqui o r menor do que x, enquanto que o x é menor, o f de x é menor do que f de r, supondo que f fosse crescente. Se fosse decrescente, eu fazia um argumento análogo. Então, essa contradição mostra que não pode existir nenhum x tal que f de x menor do que a x. Se fosse uma função crescente, é a mesma coisa se fosse maior, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. O essencial é saber que entre dois números quaisquer, existe sempre um número racional. Por quê? Como é que a gente verifica que entre dois números quaisquer existe sempre um número racional? É se eu pegar dois números quaisquer, por exemplo, alfa e beta, um deles é menor do que o outro. Digamos que o alfa seja menor do que beta. Então, esse intervalo aqui, alfa-beta, ele tem um certo comprimento, que é beta menos alfa. Então, eu pego um número racional que seja menor do que positivo, por exemplo, que seja menor do que esse comprimento. Aí vou tomando os múltiplos dele. Vai ter o múltiplo desse número racional que está aqui, e como ele é menor do que esse comprimento, o múltiplo seguinte, quer dizer, se mr estiver aqui, e o m mais um r tem que estar aqui dentro. Ele não pode dar um salto maior do que beta menos alfa, porque, por definição, eu escolhi o r menor do que beta menos alfa. Ok? Então, isso mostra, esse argumento bem simples de dar pulos, mostra que entre dois números reais quaisquer existe sempre um número racional. Alguma dúvida a esse respeito? Pois bem, esse fato assegura que, se eu tenho uma função, digamos, crescente, se fosse decrescente, o argumento seria análogo, que cumpre essa relação aqui, cumpre essa condição, essa função é obrigatoriamente do tipo ax é uma função linear. Muito bem, essa é a caracterização das funções lineares. Daí resulta uma caracterização das funções afins. Uma função que é mais importante ainda, num certo sentido, no sentido das aplicações, do que a caracterização das funções lineares. Uma função afim é uma função do tipo ax mais b. Lamentavelmente, alguns livros, eu acho que a maioria deles, impõe a condição que o A seja diferente de zero, que é ridículo. Por que o A tem que ser diferente de zero? A pode ser igual a zero, a função constante é afim.
O gráfico de uma função afim é uma reta. Se eu faço A igual a zero, continua sendo uma reta, só que agora é uma reta horizontal. Uma reta horizontal tem o mesmo direito que as outras retas. Qual o problema? Discriminação contra os horizontais? Talvez essa exigência de o A ser diferente de zero seja proveniente do fato de que para as funções quadráticas o A é diferente de zero. Mas aí é outra história. Se o A não for diferente de zero, a função é afim, não é quadrática. O gráfico de uma função afim é uma reta, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, né? Quando eu faço A igual a zero numa função afim, o gráfico continua sendo uma reta. Bom, então essa função afim ela tem a seguinte propriedade: f de x mais h menos f de x é igual a h. Isso é o óbvio ululante. Isso aqui significa que f de x mais h menos f de x não depende de x, depende só de h. Geometricamente, nós temos o gráfico da função afim, que é uma reta. Isso significa que qualquer que seja o x que eu pegue aqui, no eixo das abscissas, se eu mantiver essa distância de x a x mais h fixa, quer dizer, se o h for constante, então esse segmento vertical aqui se mantém constante. Quer dizer, em qualquer posição que eu mantenho o comprimento constante. Em qualquer posição que eu tome o x, se o h é o mesmo, esse segmento vertical aqui continua com o mesmo comprimento. O que não ocorre, por exemplo, se eu pegar uma função quadrática, né? Se eu pegar o mesmo h, eu até peguei até um h menor, mas mesmo assim o segmento vertical é maior. Então vai crescendo. Então isso aqui, essa propriedade, se eu impuser aqui f monótona, estritamente, e f de x mais h menos f de x não depende de x, nesse caso, obrigatoriamente, o f é afim. A demonstração disso recai na caracterização das funções lineares. Então, nessa situação, se esse acréscimo é sempre o mesmo, a gente vê isso geometricamente, dá para acreditar, né? Se eu deslocando esses quadros aqui ao longo, ele tivesse sempre com o lado, o cateto maior, sempre na horizontal, né? Isso significa que o gráfico é uma linha reta. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre função exponencial. A função exponencial, do ponto de vista estritamente matemático, ela guarda uma certa analogia, como eu mencionei já várias vezes antes, com a função linear. Agora, o importante, o destaque da função exponencial reside no fato que ela tem inúmeras aplicações na prática, e terá sempre. E claro que se a função exponencial goza dessa importância nas aplicações científicas, técnicas e mesmo também matemáticas, a sua inversa, que é a função logaritmo, também tem, porque a função exponencial é uma função de R em R que é definida assim: f de x igual a a elevado a x, onde esse a é o número positivo e
para evitar banalidades, diferente de 1, porque se A for igual a 1 não tem graça, então 1 elevado a x é igual a 1. Se eu chamar o f de x de y, então fica y igual a elevado a x. Então o y é a exponencial de x e o x é o logaritmo do y. Então você não pode falar num sem falar no outro. Quer dizer, a exponencial requer o logaritmo e o logaritmo requer a exponencial. Então as duas coisas vão juntas. Enquanto houver função exponencial, há logaritmo. E então as funções exponenciais? As funções exponenciais são essenciais. Toda variação de uma grandeza tal que o acréscimo que a função sofre é proporcional ao valor da função, né? É uma função exponencial. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, essa função exponencial, ela tem a seguinte característica. Digamos que A seja maior do que 1, então F é crescente. Se A é um número compreendido entre 0 e 1, então F é decrescente. Todo mundo sabe disso. E, embora esteja escrito aí no livro com bastante detalhe, eu vou admitir que nós sabemos o que é f de x, pelo menos para valores racionais de x. Né? Para valores racionais de x, então A, por exemplo, é elevado a n sobre n, é raiz n de A elevado a n. Isso? E, pelo amor de Deus, não vão demonstrar isso aí, hein? Que A elevado a m sobre n é igual a raiz n de A elevado a m. Tem livros que demonstram isso. Isso aí não pode ser demonstrado. Como? Não pode ser demonstrado? Não. A menos que você tenha um contexto qualquer diferente. Mas, usualmente, isso aqui é uma definição. Ninguém demonstra uma definição. É uma definição esquisita? Não, é a única definição possível que mantém a propriedade essencial da função exponencial. Se você quer que isso seja verdadeiro, então só existe... Isso aqui é obviamente verdadeiro quando x e y são inteiros, são números naturais. Isso é óbvio, porque isso aqui é um produto de x mais y fatores iguais a A, isso aqui é o mesmo produto, escrito só com uns parênteses diferentes. Então, a função exponencial, ela tem essas propriedades aí. Agora, o curioso e realmente o fundamental é que se f de R em R é uma função monótona, entre as funções monótonas, a gente admite umas funções que são, às vezes, elas ficam constantes. Por exemplo, a função não decrescente é monótona. Ela vai crescendo, depois fica constante, depois cresce de novo. Essa eu não quero. Eu quero que ela seja uma função monótona e injetiva. Monótona e injetiva quer dizer ou é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Mais rápido de falar é dizer que é monótona e injetiva. Se f é uma função monótona e injetiva e tal que f de x mais y é igual a f de x vezes f de y, então A igual a f de 1 tem-se f de x é igual a A elevado a x para todo x pertencente a R. Esse é o chamado teorema de caracterização das funções exponenciais, da função exponencial. O que é que esse teorema diz? Esse teorema diz que
essas coisas que estão escritas aqui, são as únicas coisas realmente fundamentais a respeito da função exponencial. Tudo mais que você falar a respeito da função exponencial é consequência disso aqui. O que interessa realmente é que é uma função crescente e que tem essa propriedade, que transforma somas em produtos. Se ela é crescente e transforma somas em produtos, tem uma coisa interessante que eu vou observar aqui logo, que ela obrigatoriamente, seus valores são todos positivos, a menos que ela seja identicamente nula. Uma observação, essa propriedade aqui, f de x mais y igual a f de x vezes f de y, acarreta que essa função obrigatoriamente só toma valores positivos. Não somente isso, mas ela não pode, se ela tomar algum valor que seja zero num ponto, ela é zero em todos os pontos. Por quê? Porque suponha que você tivesse algum x0, tal que f de x0 fosse igual a zero. Então, para todo, e eu friso todo, x pertencente a R, então para todo x pertencente a R, ter-se-ia f de x igual a f de x mais f de x0 mais x menos x0, vou botar um parênteses aqui. Mas aí, como a soma é transformada em produtos, se cria f de x0 vezes f de x menos x0, que é zero multiplicado por qualquer outro número dá zero. Então, se uma função que tem essa propriedade de transformar somas em produtos, se anular em algum ponto, se uma função dessa, sei lá qual é o gráfico dela, se ela tiver algum ponto em que ela é zero, então ela é zero em toda parte. Por quê? Por causa disso, que o f de x é zero para todo x. Em seguida, além disso, se f não é identicamente nula, então eu tenho que f de x é igual a f de x sobre 2 mais x sobre 2, mas como f transforma a soma em produtos, é igual a f de x sobre 2 vezes f de x sobre 2, que é igual a f de x sobre 2 ao quadrado, que é positivo porque f de x sobre 2 não é zero. Então, essa função é desse tipo. Então, essa função aqui, que tem essa propriedade, eu posso sempre escrever que é uma função de R em R+. Então, f é uma função de R em R+. Atenção, R+ é o conjunto dos números positivos. Não põe o zero, não, porque o zero não é positivo. Então, você tem uma função desse tipo, então o que vai acontecer? Aí eu chamo o f de 1, é o número positivo, que é o A. Então, o f de n vezes x é igual a f de x mais x mais x mais x n vezes. N vezes o número x, são n menos 1 adições. Que isso aqui é igual a f de x elevado a n. Em particular, o f, quando n igual a 1, f de n é igual a elevado a n. Tomando x igual a 1. Ok? Então, o f de n é igual a elevado a n. Do mesmo modo, a gente mostra que para todo r da forma m sobre n, então o f de r é igual a elevado a r. Por quê?
Porque se R é igual a M sobre N, significa que NR é igual, vamos botar uma interrogação aqui, porque isso é uma afirmação que ainda não foi provada, embora eu tenha admitido algo parecido por causa da função linear, vamos pelo menos provar isso aqui. NR é igual a M, então, se NR é igual a M, então F de A elevado a M é igual a F de M, que é igual a F de NR, que é igual a F de R elevado a N, ok? Porque eu já vi que F de NX é F de X elevado a N. Então, daí resulta que F de R é igual a raiz N de A elevado a M, que é igual a A elevado a M sobre N, então, que é igual a A elevado a R. Então, uma função que tenha essa propriedade, que transforma somas em produtos, ela é uma função exponencial, pelo menos para x racional. Agora, para x irracional, dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que fazer por absurdo. Suponha que não seja verdade para x irracional, então você teria o f de x menor do que o a elevado a x. Aqui é um pouquinho mais sutil do que no caso da função linear, porque você tem que usar o fato de que entre dois números reais tem sempre um número da forma a elevado a r, para r racional. Isso está provado no livro, vocês podem olhar, provar bem direitinho, com bastante paciência e atenção. Bom, então essa é a caracterização da função exponencial. Mas a função exponencial em si, ela sozinha, ela é importante só porque ela serve de base para uma função um pouquinho mais geral, que eu vou chamar de função do tipo exponencial. Ou de tipo exponencial. Função de tipo exponencial é análogo, está para a função exponencial, assim como a função afim está para a função linear. É uma função do f de r em r, na verdade ela toma valores em r+. Não, deixa assim. Então que f de x é igual a b vezes a elevado a x. Essa é a função que aparece em todas as aplicações da função exponencial. Função do tipo b vezes a elevado a x, onde b é o valor inicial. Isso é o que se chama o valor inicial da função. Essa função tem a seguinte característica. Se eu pegar f de x mais h e dividir por f de x, isso não depende de x. Depende só de h. E é exatamente esse fato que é responsável pela importância das funções desse tipo. Principalmente porque essa propriedade é uma propriedade característica das funções do tipo exponencial. Quer dizer, as funções de tipo exponencial são as únicas funções que são digamos R+, para facilitar. É monótona, injetiva. Eu já expliquei para vocês que eu falo monótona e injetiva para não dizer que é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Resumindo tudo, dizer monótona e injetiva. Então vou apagar esse ponto e continuar a frase. Se f é monótona e injetiva e esse quociente não depende de x, então, depende de h, evidentemente. Então, f
é do tipo exponencial. É isso, esse fato que é responsável pela utilidade das funções do tipo exponencial. Os exemplos mais óbvios são a desintegração radioativa e o rendimento de um capital empregado a juros constantes. Vou dar um exemplo mais do dia a dia, que a gente não lida normalmente, nós não lidamos com substância radioativa e pouco de nós está realmente empregando altas somas no mercado financeiro. Mas tem uma coisa que todos nós aqui já tivemos, foi tomar antibiótico. Alguma pessoa já teve que fazer um tratamento de canal, teve uma dor de garganta, qualquer coisa, tomou um antibiótico. Então, certo dia, eu precisei tomar um antibiótico e eu vou faltar um pouquinho a verdade. Eu vou dizer que eu tomei injeção. Hoje em dia ninguém toma mais antibiótico por meio de injeção. Bom, então por que eu vou supor que foi injeção? Eu tomei comprimido, mas eu vou dizer que foi injeção porque a injeção ela entra na circulação imediatamente. O comprimido tem que ir para o estômago, tem que ser digerido, absorvido, vai para o pâncreas, vai para o intestino delgado, então depois absorve e vai para a circulação. Então a injeção não, ela entra logo na circulação. Aí existe um negócio chamado concentração plasmática, quer dizer, eu tomei uma certa dose e é que o organismo vai absorvendo aquilo, aí chega o máximo da concentração plasmática, quer dizer, é a porcentagem da substância que está numa unidade, digamos, num centímetro cúbico de sangue, tá? Bom, e o meu médico disse, olha, você tem que tomar isso de 12 em 12 horas. Repito, vou mentir e dizer que é injeção, porque o comprimido demora mais, aí a gente tinha que fazer um raciocínio um pouquinho mais complicado e eu não quero complicar, quero simplificar, se possível. Então você tem que tomar isso de 12 em 12 horas. Mas eu sou curioso e uma das minhas manias é ler bula de remédio. Então eu fui ler a bula do remédio e dizia lá que esse comprimido, essa injeção, essa substância, depois de 24 horas, 90% dela é eliminada. Porque no momento que a gente toma uma droga qualquer, seja droga no bom sentido ou no mau sentido, aí nesse caso eu tiro o agente e digo vocês, né? O organismo absorve aquilo, mas elimina, vai eliminando através do suor, da urina, das fezes, etc. Vai eliminando. Então, a bula dizia que depois de 24 horas, 90% foi eliminado. Então, só restam 10%. E o meu médico tinha dito que eu tinha que tomar aquilo de 12 em 12 horas. Então, a minha curiosidade era normal. Saber o seguinte, depois de 12 horas, o que é que ainda tem dessa substância no meu organismo? Quanto resta, quer dizer, que percentagem resta após 12 horas? Vou admitir, para responder essa questão, vou admitir que se eu chamar de f de x, a porcentagem da substância que ainda resta no meu sangue, após um tempo x, decorrido depois da administração da droga, né, se f de x tem essa propriedade aqui. Quer dizer, que f de x mais h é igual a f de x vezes φ de h, onde esse φ de h não depende de x. Se eu admitir isso, o que é uma coisa razoável, o que é que significa admitir isso? Isso significa o seguinte, que passado o tempo, eu não estou tomando x igual a zero, necessariamente. X é qualquer x. Depois, x positivo. Passado um tempo h, o que era a quantidade de f de x, agora a porcentagem ficou multiplicada por um fator φ de h. E eu vou admitir que esse φ de h não depende do x. Admitir que não depende do x significa que o processo tem uma certa permanência. Uma certa permanência, quer dizer, a droga
continua sendo eliminado do mesmo modo, quer dizer, eu não morri, nem aconteceu nenhum distúrbio que prejudicou o meu metabolismo. E essa permanência é que caracteriza o fato de que isso não depende do X. Quer dizer, esse X aqui é o tempo. Em qualquer instante, a ação, a eliminação tem a mesma eficiência que no outro instante qualquer. Né? Isso assim, por exemplo, isso ocorre com capital empregado a juros. Né? Foi o capital aplicado a juros, depois passado um tempo H, o capital que estava no tempo X, quanto é que ele vai estar no tempo H, ele fica multiplicado por uma certa quantia, por uma certa quantidade que representa o juro do capital. Que esse f de H em geral é representado 1 mais alguma coisa. O juro ser fixo significa que esse φ só depende do H e não do X. Isso quer dizer juro fixo. Outro exemplo é desintegração radioativa. Esse exemplo é até mais evidente, porque você tem, quando uma substância radioativa, com o passar do tempo, ela vai se desintegrando. Isso não quer dizer que ela vai evaporando, ela continua lá, só que a parte radioativa dela, você tem um cristal, um objeto, uma quantidade de urânio, de iodo, de plutônio, do que seja, tem uma parte que é radioativa e tem uma parte que está ali, mas que vai perdendo a radioatividade. Então, essa parte que não é radioativa vai crescendo e a parte radioativa vai diminuindo. E à medida que passa o tempo, a radioatividade fica multiplicada por uma constante, e essa constante é característica da substância. A substância é a mesma. Tanto faz você ter uma tonelada de urânio, como ter 1 grama de urânio, isso aqui é a mesma coisa, o fator é o mesmo. O tempo que ele leva para se reduzir a metade da sua radioatividade é o mesmo. Tanto faz uma tonelada como 1 grama, ou 1 miligrama. Bom, mas voltando ao meu antibiótico. Então eu vou admitir isso aqui, que isso não depende do H, que não depende do X. Se isso aí é verdade, e se o meu teorema é válido, então a minha função é do tipo exponencial. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que f de x é igual a b vezes a elevado a x. X aqui é o tempo, b é a concentração plasmática inicial, a porcentagem da substância que tinha no meu sangue no momento em que a absorção atingiu o máximo, a partir dali vai decrescendo. É o f de 0. O A é uma constante. Aí você diz, como é que você vai resolver esse problema se você não sabe o que é B e não sabe o que é A? Aham, aí é que está a beleza da coisa. Não sabe. O que eu sei é o seguinte, que f de 24 é igual a 1/10. Porque isso aqui, esse f é a porcentagem, ou é 10%, né? Então é 1/10 é 1/10 de B. Quer dizer, depois de 24 horas só sobraram 10%, então 1/10 de B. Então, eu quero saber quanto é que é f de 12. Isso significa que B vezes A elevado a 24 é igual a B sobre 10. Então, eu corto o B aqui, então A elevado a 24 é 1/10. Aqui já dá para calcular o A, mas eu não preciso calcular o A. Eu estou querendo só 12 horas. Se A elevado a 24 é 1/10, A elevado a 12 é a raiz quadrada de 1/10. Certo? A elevado a 12 é a raiz quadrada de A elevado a 24. Se a gente pega uma pessoa assim, mais desprevenida e pergunta, faz a pergunta aqui, se 24 horas restam 10%, quanto é que resta após 10 horas? Após 12 horas? A pessoa vai responder 20%. Mas não é, porque não é linear. Tá? Então, a raiz quadrada de 1/10 é 0,315. Então, 31,5%. Depois de resposta. 31,5%.
uma menina aí da audiência falou que ela acha que dá para usar o modelo linear em vez do modelo exponencial. Claro, você pode usar o modelo linear, que você vai substituir uma função exponencial. Quer dizer, você tem uma função exponencial, o gráfico dela é assim, mas isso aqui é uma função exponencial negativo, com A menor do que 1 aí. O gráfico é uma coisa desse tipo, da concentração, você vai substituir por uma reta. Mas qual é a reta que você vai botar aí? As retas vão variando. Claro, cada vez que você substitui uma coisa dessa por um segmento de reta, você comete um erro maior do que se você estivesse considerando uma verdadeira exponencial. Por exemplo, aqui, se você usar um modelo linear, você vai dizer que após 12 horas você tem 20%. E é um erro grosseiro. Você não tem 20%, você tem 31,5%. É um erro muito grande. Apenas quero mencionar a função logaritmo. Então, a função exponencial, nós vimos antes, que é a única função que transforma produtos em soma e que é monótona. A função logaritmo por algum motivo, não, existe motivo sim, mas é costume a gente usar a função exponencial no singular e a função logarítmica no plural. Ambos dependem de uma base A. A função exponencial tem uma base A e a função logarítmica também tem uma base A, mas a base A da função exponencial a gente não mexe muito com ela, e a base do logaritmo a gente mexe. Então, a função logarítmica é a inversa da função exponencial. A função logaritmo da base A, como a função exponencial só assume valores positivos, a sua inversa é definida somente para R+. Bom, em primeiro lugar, para a gente ter certeza que a função logarítmica está bem definida, é preciso saber que todo número real positivo é da forma y igual a elevado a x. Se A, vamos supor que A é maior do que 1. O A menor do que 1, a gente é só tomar Bom, todo número real positivo é A elevado a x para algum x, e um x único. Esse fato está provado no livro. A função exponencial tem um gráfico desse tipo. A gente olhando para o gráfico da função exponencial, aqui é o 0, então para lá ela é maior do que A, maior do que 1, aqui é 1. Para valores negativos de x, ela é menor do que 1. E para valores positivos de x, ela é maior do que 1. E a imagem da função exponencial é todo o semi-eixo positivo. Ou seja, qualquer número positivo é logaritmo de alguma coisa. Isso precisa ser, ou melhor, é exponencial de algum outro número, não é logaritmo. Exponencial de algum número, tá certo? Agora, o logaritmo, sendo a função inversa dessa aí, aqui você imagina que isso aqui é a reta y igual a x, então o gráfico do logaritmo é algo assim. Aqui está o 1. Ele é o espelho do gráfico da exponencial, espelhando em torno da diagonal y igual a x.
Então, esse é o gráfico da função. O que é curioso a respeito do logaritmo são duas coisas. Primeiro, a coisa que tornou o logaritmo. Então, se y, a definição é essa: y igual a elevado a x, se somente se x é igual ao logaritmo na base a de y. Ou seja, que o logaritmo é a função inversa da função exponencial, o logaritmo de base a. Ou seja, a elevado a logaritmo base a de y é igual a y. E daí resulta, obviamente, que o logaritmo na base a de a é igual a 1. Então, essa é a definição de logaritmo. E então a gente tem o seguinte, que o logaritmo, eu não vou escrever o a, não. O logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores. E log de R mais em R é uma função estritamente crescente. Eu estou supondo que o A é maior do que o 1. Então tem essas propriedades. Essas propriedades foram as propriedades que deram origem à função logaritmo. Isso aí é tão fundamental que essas duas propriedades caracterizam a função logaritmo. Quer dizer, toda função desse tipo, para toda função desse tipo, então, ela é uma função logarítmica no sentido de que existe um A tal que o logaritmo de y é o número x tal que a elevado a x é igual a y. Então, esse é o teorema de caracterização das funções logarítmicas. Eu escrevi há muito tempo atrás um livro que recentemente foi traduzido para o português. Eu escrevi aqui no Brasil. Escrevi em português, mas escrevi no português do Brasil. E no ano passado, no começo desse ano, ele foi traduzido em Portugal para o dialeto lusitano. E nesse livro, agora esse livro andou esgotado há um tempão e agora a SBM resolveu reeditá-lo. Então, esse livro se chama Logaritmo e tem tudo sobre logaritmo está lá. Tudo logaritmo, tudo que eu sei, né? Sobre logaritmo está lá. Só que lá, a definição de logaritmo que eu dou é assim. Eu considero, isso aí não é o gráfico da função logaritmo, não, pelo amor de Deus. Isso aí é o gráfico da função y igual a 1 sobre x. Isso é um ramo positivo da hipérbole. Y igual a 1 sobre x para x positivo. Então, a partir desse gráfico, a gente sabe onde é que está o 1. O 1 está onde isso aqui for um quadrado. Então, esse é o 1. Então, lá nesse livro, chamado Logaritmo, e nesse aqui também tem, mas não como definição, mas é que o logaritmo de um número x é o seguinte: você pega o número e considera a área, essa área aqui. Então, usando um método que é muito apreciado pelo Wagner, que é o método de usar raciocínio, áreas em vez de números, porque quando você olha para dois números, é muito difícil saber qual é o maior, mas quando você olha para duas áreas, uma contida na outra, aí você vê qual é que é a maior. Você quer somar, você bota uma área junto da outra, somou. Então, realmente, definir logaritmo desse modo torna praticamente evidente que logaritmo de xy é igual a logaritmo. Isso aqui é o gráfico dessa função. E você prova todas as propriedades do logaritmo, inclusive desigualdades que são difíceis de provar, você prova, de provar numericamente, você prova olhando para essas áreas.
Esses logaritmos são chamados logaritmos, às vezes são chamados logaritmos neperianos. Eu prefiro chamar logaritmo natural, porque não é igual, essa área não é o logaritmo que o Neper definiu, não. O logaritmo do Neper era diferente desse. Então não é correto chamar neperiano, é logaritmo natural de x. Então, essa definição de logaritmo usando áreas leva de modo natural ao número E. O número E é a abscissa do ponto do eixo das abscissas, tal que essa área aqui é igual a 1. Você parte daqui e vai aumentando o x, a área vai crescendo, a área vai crescendo. Quando a área for igual a 1, então você tem o número E. Essa é a definição do número E. E aqui no nosso livro está provado que esse E é também o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende para o infinito. Quer dizer, se você tomar números n cada vez maiores, esse aí vai se aproximar do E. Não pensem que se vocês pegarem uma calculadora e calcularem 1 mais 1 sobre n elevado a n, vocês vão chegar perto do número E, não. Demora muito. É um limite. Existem limites que são rápidos e tem limites que são lentos, lentíssimos. O logaritmo, ele tem umas propriedades, além dessa, que foi a propriedade que deu cidadania matemática ao logaritmo, que é transformar produtos em soma, ao contrário da exponencial que complica, transforma somas em produtos. O logaritmo transforma produtos em soma e facilita a vida de quem quer fazer conta. Ela tem outra propriedade dos logaritmos, quando a gente estuda matemática um pouquinho mais avançada, é que o logaritmo, o gráfico da função logaritmo eu já fiz, não vou fazer de novo. É uma coisa assim. O limite de logaritmo de x, quando x tende para mais infinito, é mais infinito. Isso significa que o logaritmo de x, quando x cresce, cresce acima de qualquer restrições. Mas ele cresce muito devagar. Aliás, ele é um primo muito próximo da série harmônica. Ele cresce muito devagar. Ele cresce tão devagar que se você pegar x, pegar o logaritmo de x, dividir por x e fizer o x tender para o infinito, isso aqui tende para zero. Quer dizer, para x muito grande, o logaritmo é insignificante diante do x. Quer dizer, essa diferença aqui, que é o x menos logaritmo de x, essa diferença aqui, ela vai ficando cada vez maior, essa diferença. Ou melhor dito ainda, esse valor aqui dividido pelo total, esse valor aqui é log de x. Esse valor aqui é x, porque essa reta é y igual a x. Então, essa parte cor-de-rosa dividido pelo segmento azul, nesse momento, o cor-de-rosa é mais da metade do azul. Mas se você tomar um x muito grande, esse cor-de-rosa aqui vai ficar uma fração muito pequena do azul e essa fração vai ficando cada vez menor. Quer dizer, o logaritmo de x dividido por x tende para zero. Significa que para x muito grande, o logaritmo de x é quase nada diante do x. É o contrário da exponencial. A exponencial cresce muito